Jesus, enquanto você procura, eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento colocar a minha vida diante do teu altar e pedir que o meu espírito diminua para que o teu espírito cresça. Que não saia nenhuma palavra minha, mas tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja falar com a tua igreja. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus, meu Deus, que conhece a tua igreja. O Senhor sabe quem estaria aqui, Senhor. Eu conheço pouquíssimas pessoas de vista aqui, mas o Senhor sonda o profundo, o oculto, Senhor. E nesta noite eu creio que o Senhor vai falar com vidas neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém? Capítulo 16, a partir do versículo 19. A minha Bíblia tem um subtítulo: Paulo e Silas açoitado e preso. Vendo os senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça. A presença das autoridades, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os protetores e os pretores, rasgando-lhe vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Amém. E de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Amém. Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Pode tomar teu assento, pode ficar à vontade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos conhece melhor do que ninguém, né? Quando eu recebi o convite hoje para ministrar aqui, no mesmo instante que ali a pastora mandou a mensagem, eu respondi e veio no meu coração: Paulo e Silas. E eu confesso, meu amor, que justamente que eu estava conversando com o pastor, ele passando algumas coisas, eu digo: o Senhor é engraçado, né? O Senhor faz umas coisas que a gente não entende, mas Deus, Ele é perfeito. E tudo que Ele faz, meu amado, é bom. Eu quero dizer para você que o Senhor colocava no meu coração: você vai falar sobre Paulo e Silas. Se tem dois homens que quando eu me converti, comecei a pregar, foi sobre Paulo e Silas. Meu pastor dizia: lá vem ela, Paulo e Silas, porque eu amava falar sobre Paulo. Mas já faz tempo que eu não prego sobre Paulo e Silas, nem trouxe esboço hoje aqui, mas o Espírito Santo, Ele colocaram no meu coração. E ao meditar na palavra do Senhor, nós vamos ver que antes disso aqui acontecer, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo e Silas, eles estão, indo para um lugar, eles estão caminhando na cidade, aonde uma jovem possessa, a Bíblia diz de espírito de adivinhador, ela começa então, ela dava lucro aos seus senhores ali. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, durante dias, ela seguia Paulo e Silas e dizia: olha aí os homens de Deus. Não sei se desta forma, não sei se ironicamente, mas ela dizia: lá vai os servos de Deus, olha aí os filhos de Deus. E aquela palavra repetitória, por dias, Paulo já estava irritado. Então Paulo olha para ela e repreende o que estava na vida dela. E quando Paulo repreende, a Bíblia vai dizer que quando ele ora: esses homens servos do Altíssimo e vos anunciaram o caminho. Vai dizer que ele diz assim. Isso se repetia por muitos dias. Então ele disse: eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. A palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher naquele momento, ela trazia lucro à cidade. Era uma prática que trazia lucro naquela cidade. E a palavra do Senhor vai dizer que então uma palavra liberada, ou seja, uma libertação aconteceu naquela vida. Só que as autoridades não gostaram, porque para ele era uma fonte de lucro. E a palavra do Senhor vai dizer então que agora eles levam Paulo e Silas durante uma praça, e ali eles mandam açoitar eles de vara. Se não bastasse os açoites, agora eles mandam ele parar numa prisão. E naquele tempo era assim, mandaram prender os seus pés num tronco. E eu fico imaginando e meditando na palavra de Paulo e Silas. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo estava anunciando o Evangelho.
Paulo foi aquele perseguidor de crente, aquele que mandava matar crente, aquele que não gostava de cristão, mas teve um dia que ele teve um encontro com Deus Altíssimo. A palavra do Senhor vai dizer que uma luz resplandece no caminho de Damasco, e uma voz brada dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Ele cai de joelho, e você conhece a história: eu sou aquele que tu persegue. E a palavra do Senhor vai dizer então que agora Jesus vai ensinar o que é sofrer e padecer por amor ao nome do Senhor. Aquele homem fica cego, ele vai para sua casa, Deus fala com um homem chamado Ananias e diz: vai até a casa direita, procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Lá você vai chegar e impor as mãos e vai orar por ele. Só que quando Ananias vai ouvir isso, ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe quem é esse homem que o Senhor está mandando eu lá orar? É aquele que mata, é aquele que odeia cristão. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus diz: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Quantas vezes eu e você olhamos para a pessoa, julgamos pessoas, diz: aquela ali não vai dar nada, aquela ali é um baita de uma errante, é a baita de uma pecadora, um baita de um pecador. Mas quando Deus olha para mim, para você, ele diz: ele é um vaso escolhido. Porque ele não vê como o homem vê. Eu meditando na palavra, eu vou ver, meu amado, que Paulo e Silas estavam tão somente quietos fazendo a palavra de Deus. A pastora dizia aqui: meu amado, quando você está fazendo a obra de Deus, você incomoda os infernos. E o diabo tenta de tudo para cutucar. Ela podia ter ficado quietinha, mas não, ela começou a cutucar o homem de Deus. Ela começou a cutucar eles de uma forma que ele se invoca: sai dela, espírito. E o demônio sai da vida daquela mulher. Então agora ele vai para dentro de uma prisão. Aí eu fico pensando, muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, né, pastora? Fazendo tudo certinho, buscando fazer as coisas certas para Deus. E não sabemos por que os açoites, não sabemos por que as lutas, não sabemos por que tantas as coisas. E ao meditar nessa palavra, meu amado, eu pude ver, né, que muitas vezes a nossa vida é comparada assim. O Senhor, ele permite algumas situações, porque lá na frente ele tem um propósito. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo e Silas, eles apanharam, foram açoitados, foram machucados. Só que um começa a orar e o outro começa a louvar. Eu não sei qual é o louvor que eles louvavam, mas dentro da prisão eles começaram a entoar louvores e todos os presos começaram a escutar. E a Bíblia diz que dentro daquele cárcere as paredes começam a tremer e um terremoto acontece. E aí que nós vamos chegar onde o Senhor queria que Paulo estivesse. Aí a palavra do Senhor vai dizer, meu amado, aqui mais adiante, não vou ler para não tomar o tempo, a conversão do carcereiro. Quando o carcereiro vê os presos tudo solto, ele pega a espada para tirar a própria vida. E Paulo vai dizer: não faça isso. E aí, meu amado, ele vai perguntar ali para ele. Ele pergunta assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha o que eles falaram para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os vergões do açoite. A seguir foi batizado e todos os seus. Aí você pode ler: como assim? Tem coisas que nós não entendemos. Deus fez Paulo e Silas passar tudo o que eles passaram para salvar uma família? Sim. Quantas vezes nós nos sacrificamos por amor às almas de Deus? Isso não é mérito do homem e da mulher, é de Deus, porque o homem não vai ver. Paulo e Silas com certeza pensaram: nós não fizemos nada de errado para estar aqui. Nós estamos fazendo a coisa certa, por que nós estamos apanhando? Nós estamos tudo machucado aqui. Eles poderiam dizer: quer saber de uma coisa, eu vou louvar coisa nenhuma. Esse Deus nos abandonou, nos escolheu, nos chamou. Como é que ele deixa nós passar uma vergonha dessa na praça, na frente de todo mundo, ser exposto a apanhar e estar aqui todo machucado como um delinquente? Mas a Bíblia diz que eles começam a entoar louvores. E aonde a adoração, o inimigo não consegue permanecer. Aonde a adoração, o diabo tem que bater em retirada. E a palavra do Senhor vai dizer que por causa daquele homem, por causa daquela família, Deus permite Paulo e Silas sofrer o que eles sofreram, mas uma família foi rendida aos pés de Cristo. Essa palavra não é promessa, essa palavra foi direcionada ao carcereiro e à sua família. Se tu creres hoje, tu e a tua casa será salvo. Eles receberam a palavra, foram batizados e receberam a salvação. E a palavra do Senhor vai dizer que mais adiante, depois ali, vêm as autoridades, né, e soltam a Paulo e Silas. Aí muitas vezes nós não entendemos os percursos que Deus faz nós passar. Seria tão fácil, Deus, o Senhor falou que eu vou chegar lá. Eu poderia chegar dessa forma, na nossa ótica.
Senhor, eu acho que se eu fizesse assim, eu sofreria menos. Mas Deus, Ele sabe o propósito. Você imagina que naquela cadeia, quantas pessoas além do carcereiro puderam, quem sabe, ver e contemplar a glória de Deus na vida de Paulo e Silas? Quantas pessoas muitas vezes são saradas através das tuas dores, das tuas feridas? O problema é que nós não queremos sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém. Mas Deus, meu amado, é aquele que fere, é aquele que abre a ferida e Ele mesmo fecha. Ele é aquele que muitas vezes nos permite sofrer, mas Ele vem com bálsamo de Gileade, derramando sobre as minhas tuas feridas, untando e curando cada dor. Aquilo que nós achamos que parecia impossível, Ele vem e faz. E nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre, através do poder da oração e do louvor. Porque quando eu e você adoramos ao Senhor, cadeia se abre. No mundo físico você pode não ver, mas no espiritual acontece. Por isso que eu sempre digo, quando o diabo se levanta na minha vida de uma forma mais, aonde eu fico ali muitas vezes com meu coração triste, angustiado, eu vou adorar o nome do Senhor. É uma das formas de eu dizer: Satanás, tu não vai roubar de mim adoração. Mesmo na dor, mesmo no choro, mesmo na dificuldade, eu vou adorar o Senhor. O diabo tenta de todas as formas nos paralisar, mas o Senhor, meu amado, Ele tem algo lindo sobre a minha e a tua vida, amém? Então, olhando para dentro desse texto e ver a causa da prisão, a ação da fé dele, onde Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. Aquela jovem foi uma escrava que estava sendo ali, vamos dizer, escravizada pelos seus donos, aonde eles usufruíam daquele dom que ela tinha, de adivinhação. Então ela adivinhava, não sei de que forma ela fazia, se como algumas vezes a gente vê, quem sabe, aquelas pessoas que vêm pedindo para ler a tua mão, não sei de que forma ela fazia, mas ela fazia adivinhações. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: o diabo, meu amado, ele conhece o meu e o teu passado, mas o nosso futuro só Ele, só o Deus Todo-Poderoso tem o poder de dizer o que vai acontecer. O inimigo tenta muitas vezes pintar muitos quadros para pessoas, mas eu quero te dizer que a minha e a tua história, ela foi e será escrita pelo dedo de Deus, amém? E quando olhamos para aqui então a reação no mundo, os donos da jovem perderam o lucro, eles acabam se revoltando. E Paulo e Silas vão sofrer injustiça, ninguém gosta de ser injustiçado. Eles são açoitados, lançados na prisão, o lugar mais profundo e seguro, com os pés nos troncos. Mas a Bíblia vai dizer que à meia-noite ouve-se alguns gritos, de repente de glória, de aleluia. Não sei qual louvor que eles cantavam, mas lá dentro começou a acontecer um culto. E eles começaram a louvar. Quem sabe um dizia: eu estou cansado, estou machucado, vamos lá. Por isso que a Bíblia vai dizer que é para nós andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Que Deus possa colocar Paulo e Silas na minha e na tua vida, para que você venha. Quando você dizer assim: estou machucado, não consigo, vamos adorar, vamos louvar. Nós não podemos parar, nós precisamos adorar o nome dEle. O momento mais escuro, representado a crise mais profunda, meia-noite, foi o momento que eles escolheram para adorar o nome do Senhor. E em vez de reclamar ou murmurar, eles oraram e começaram a cantar hinos de louvores. Aí nós podemos dizer uma fé inabalável, que mesmo feridos, eles cantavam hinos ao Senhor. Mesmo ferido, eles confiavam no propósito do Senhor. Imagina, meu amado, se você pudesse ver a cena. Quem sabe hoje você muitas vezes adora o Senhor na igreja, você adora na tua casa e você diz: não acontece nada para você. Mas no mundo espiritual tem cadeias que estão sendo quebradas, correntes que estão sendo destruídas, paredes que estão sendo estremecidas pelo poder da oração e do louvor. Tem pessoas que não creem, meu amado, se tem algo mais poderoso na vida do cristão, é a oração. A arma mais poderosa como uma bomba na vida do crente é a oração. O nosso Deus, Ele é especialista, meu amado, em operar milagre. Mas nós precisamos crer, e nós precisamos usar desta arma. E eles usaram a oração e o louvor. Porque é fácil nós adorarmos ao Senhor quando tudo está bem. Difícil é quando as coisas não vão bem. Aí Deus, Ele vê o meu, o teu coração. O milagre da libertação. Um terremoto sacode a prisão, abre as portas, solta a corrente, todos os prisioneiros. Só que Paulo e Silas, eles não fogem.
Se tem um momento de fugir, meu amado, é esse. Aonde todos estão presos, querendo ir embora. Um terremoto acontece, é para todos sair correndo. A Bíblia diz que o Senhor os guarda. E eles não saem. Paulo e Silas estão ali, né? O que mais impressiona o carcereiro, que planejava o suicídio. Agora todos soltos foram embora. Vai acontecer algo comigo, então antes que aconteça, eu mesmo vou me matar. E ele planeja o suicídio. Mas o Deus na vida de Paulo e Silas que o colocaram ali tinha o objetivo de salvar a vida do carcereiro. E muitas vezes você não entende porque você está sofrendo, você está sendo açoitado, você está num lugar onde você não gostaria de estar, porque através da tua vida Deus quer libertar e quer trazer vida para outras famílias. Só que nós não conseguimos entender os processos e os propósitos de Deus, por isso que muitas acabamos murmurando. A pergunta da salvação, quando ele fala não faça nada, não faça nada, se tu creres hoje, tu e a tua casa será salvo. Partiu dele, o que eu tenho que fazer? Existem pessoas que estão gemendo e chorando, que estão tirando a sua vida, estão perdendo a sua vida, e você muitas vezes é o Paulo e Silas que Deus está enviando para libertar e salvar aquela vida. Só que muitas vezes nós nos acovardamos, nós murmuramos, em vez de adorar o nome do Senhor. Todos aqui, a maioria conhece meu testemunho, não vou contar todos, só resumir um pedacinho, que Deus permitiu eu viver um luto, Deus permitiu eu viver uma cadeira de roda, Deus permitiu eu passar pelo vale da sombra e da morte, e Ele me resgatou, Ele me curou, Ele não deixou que nada disso viesse me abalar, porque é fácil quando as coisas estão favoráveis a mim e a você, quando tudo está dando certo, mas você está fazendo tudo certo e parece que as coisas, em vez de melhorar, piora. Quem nunca teve essa sensação? Eu estou fazendo tudo que é certo, eu estou orando, eu estou buscando, estou indo nos cultos, estou tentando amar Jesus, estou tentando amar meu próximo, fazer as coisas certas, e parece que mais luta, mais levante do inimigo vem, porque quando você está indo na direção oposta deste mundo, na contramão, os levantes virão com certeza contra a tua vida. Mas acredite, que assim como Deus colocou aqueles dois homens para libertar, para trazer transformação para uma casa e uma família, Deus muitas vezes permite as tuas guerras para trazer vitória para outras vidas. E com certeza Deus vai te abençoar por isso, irmãos. Eu sei que na hora que nós estamos sofrendo, nós queremos que Deus faça por nós primeiro. Mas você já parou para perceber, já parou para pensar que você pode ser um remédio de cura para outra pessoa? Você já parou para pensar que você pode ser a esperança para outra pessoa? Muitas vezes nós não pensamos nisso, nós não entendemos isso. E a conversão e o resultado disso, crer no Senhor Jesus, será salvo. O carcereiro, aqui ele cuida dos ferimentos de Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que ele cuida. E a família do carcereiro é batizada e crê em Deus. Aí será que valeu a pena? Com certeza valeu a pena cada açoite, cada machucado, cada murro que ele levou. Porque a Bíblia diz que o valor de uma alma, meu amado, vale mais que o mundo inteiro. Só que quando nós estamos sofrendo, nós olhamos para a nossa dor, esquecemos de outras pessoas. E Deus está dizendo, se Ele tem colocado situações na tua vida, Ele não quer que você murmure, ou que você venha olhar para a dificuldade, olhar para trás, só para ver de onde Deus te tirou. Da onde Ele te resgatou. Não queira voltar para onde Deus te tirou. O povo foi tirado do Egito, e mesmo vendo o milagre acontecendo, eles começaram a incomodar Moisés. Moisés teve que ser um homem muito manso, né? Ah, Moisés, tu tirou do Egito para passar fome? Ora para Deus, Moisés. Aí lá em Êxodo 14, Moisés vai falar com Deus. E Deus fala bem assim para ele: Moisés, porque clamas a mim, manda o meu povo marchar. O que ele quis dizer? Não é para falar, não é para murmurar, é para seguir, é para andar, é para continuar marchando. Só que muitas vezes nós queremos resposta de Deus. Deus nem sempre vai responder. Ele é um Deus que responde, sim, mas não é sempre da forma que eu e você queremos. Na hora que nós queremos, Ele faz do jeito dele, porque Ele é fiel. Ao meditar nessa história, meu amado, essa semana retrasada eu pregava sobre Jonas. E eu quero só falar um contexto aqui para nós orarmos ao Senhor. Que muitas vezes nós achamos, eu já sou crente, estou na igreja há muito tempo, já estou liberto, já estou convertido. Jonas foi um profeta de Deus. Deus poderia ter usado Obadias, o profeta Obadias, poderia ter usado Miqueias, mas ele escolhe Jonas. Por que ele escolhe Jonas?
Eu nunca tinha visto por esse lado, e isso mexeu muito comigo. Porque a gente vê, Jonas foi lá e fugiu porque o povo não merecia, o povo realmente era um povo perverso. A Bíblia vai dizer que Deus usa apenas um capítulo. Quando Jonas vai e faz a vontade de Deus, o povo jejua, os animais jejuam, eles se arrependem e Deus perdoa. Mas 3 capítulos é necessário para Deus convencer o homem. Ou seja, será que era Jonas que Deus queria usar? Não, Deus queria usar Nínive para converter Jonas. Deus queria usar uma cidade para mostrar que de fato Jonas não era convertido o suficiente. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Jonas 3, que ele começa a dizer para Deus: eu sabia, tu é um Deus bondoso, tu é clemente, que se clamasse o Senhor ia fazer. E aí ele começa a ficar irado com Deus, e Deus fala: Jonas, é razoável a tua ira? E ele é razoável, eu quero morrer. Por quê? Porque ele sabia que se o povo se humilhasse, Deus perdoaria. Aí eu lhe pergunto: quem somos nós para dizer quem deve ou não deve merecer o perdão de Deus? Nós não merecíamos e Ele nos perdoou. E muitas vezes nós queremos dizer que o fulano, o ciclano não merece ser perdoado porque fez muita coisa. Nós precisamos nascer de novo, porque se nós não perdoar quem nos ofendeu, o Senhor não vai nos perdoar. Irmãos, eu vou por muitos lugares. E eu digo para você, é muito bom uma mensagem de Deus fala com você, libera a bênção para você. O difícil é quando Deus fala para você, você tem que perdoar. Quando você tem que rasgar o teu coração, porque ninguém gosta de mexer em ferida. E você tem que ir lá olhar e você tem que resolver perdoar. Porque entenda-me bem, o perdão, ele não é um sentimento. Tem pessoas que estão sofrendo, aprisionadas, e eu acredito que tem pessoas que têm trauma de infância, que tiveram passado difícil, e eu não estou desfazendo disso, não é isso. Só que perdoar é uma decisão. Eu decido perdoar ou não decido. Mas é que eu estou esperando sentir. Você pode sentar, dormir, porque você não vai sentir nunca. Se você ainda não ouviu o filme A Cabana, eu digo para você, olhe, é um filme bíblico que mostra a ação do Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, coisa linda. Um pecado que, se nós olharmos o que aconteceu naquele filme, nenhum de nós ia querer perdoar. Mas aí vem a ação do Espírito Santo, de Jesus e Deus ali mostrando para aquele homem o que é o perdão. E muitas vezes nós estamos sofrendo por falta de perdão. Hoje nós saímos para vender algumas coisas que a gente vende. E ali meu esposo já foi indo para o lugar, mas de repente ele parou, tinha uma jovem ali. Ele, jovem, tudo bem? Ele sabe que ele conhece, mas ele nunca lembra quem é a pessoa, né? E aí ele ali falando com aquela pessoa ali, e aí tá firme com Jesus. E aí ela falava ali que não estava muito firme com Jesus. E Deus colocou no coração dele e diz: aquelas pessoas que te feriram, que te magoaram, tu tem que perdoar. Mas elas não me amam, mais isso, mais aquilo. Você tem que liberar perdão. Pastor, tu está fugindo da mensagem. O Espírito Santo mandou trazer essa mensagem, porque através de homens e mulheres ele vai mudar histórias. Só que para Deus mudar a tua vida, você precisa abrir o teu coração para Deus entender que a falta de perdão, ela fecha portas para você. A falta de perdão faz com que você vive uma vida doentia. Muitas vezes você sorri para fora, mas por dentro você está chorando. Muitas vezes você deita a cabeça no travesseiro e você vive pensando naquela pessoa que te fez mal. Entenda-me bem, você conviver com uma falta de perdão é você colocar uma pedra no teu sapato e andar de noite com ela. Você até pode dizer que ninguém está vendo, que não incomoda, mas incomoda. Incomoda. E Deus está dizendo hoje que é necessário que eu e você viemos abrir o nosso coração e dizer: eu decido perdoar. Eu tive que decidir perdoar a pessoa que foi usada no trânsito para tirar a vida da pessoa que eu mais amava, depois de Jesus na terra, e eu tive que perdoar. A minha vontade era fazer justiça com as minhas mãos, mas eu não podia. Perdoar é uma decisão. Senhor, eu quero ser livre. Eu já contei isso aqui, eu acho que eu não contei, eu quero falar só isso. Que quando eu vivi o luto, que foi o momento mais difícil para mim, teve pessoas que me feriram muito. Eu disse: Deus, eu amo pastorear, isso eu não vou abrir mão nunca. Mas na minha vida particular, eu não quero ninguém na minha casa, eu não quero ninguém muito perto de mim. E eu comecei a orar. E tinha um casal que eu amava, que eu botei dentro da minha casa, eu tratei que nem filho.
E aquele casal nos feriu demais. E lá, no enterro, no velório, eles vieram para me abraçar. Eu só não mandei eles se retirar por educação, e porque também era pastora deles. Mas eu recebi o abraço, mas eu não abracei, porque o meu coração estava machucado. Quantas vezes você está com o teu coração ferido? Mas um dia eu disse para Deus assim: Deus, eu não vou perder o que o Senhor tem para mim e minha salvação, nada, por causa de A ou de B. Então eu lhe peço, retire, arranca. Eu decido perdoar. A cura vem dele. É ele que vai trazer cura ao teu coração, daquela pessoa que te feriu, que errou com você. Mas quem sabe você vai dizer, essa pessoa nunca vai ser capaz de pedir perdão. O que importa é que você liberou esse perdão, e você nunca mais será preso a ela. O inimigo tenta acorrentar pessoas, e nós estamos aqui falando de libertação. Muitos presos estavam presos no meio de corrente, mas através da adoração e da oração daquele homem, cadeias foram quebradas, não só física, eu acredito que no espiritual também. E nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que cadeias precisam ser quebradas na tua vida espiritual, na tua casa, por onde você for, mas você precisa decidir adorar o nome do Senhor. Eu queria que você olhasse para as tuas duas mãos. Agora dá uma olhadinha para os teus dois pés. Não tem nada prendendo, né? Não tem nada preso, né? Nada hoje nos impede de adorar o Senhor. Por mais que hoje você chegou aqui com teu coração, quem sabe angustiado, com teu coração contrito, eu quero te dizer que o Jesus Nazareno, Ele está aqui de braços abertos para confortar você, para trazer paz ao teu coração e para trazer cura à tua alma, se você precisa. Mas Ele quer que você entenda, aquele que foi chamado para servir ao Senhor, ele vai passar por luta sim. Ele vai passar por dificuldade sim. E não é murmurando pelos cantos, mas é de cabeça erguida, aguardando a providência de Deus. É fácil falar, pastora? Não é fácil falar. Eu experimentei a dor de muitas formas, e eu escolhi adorar. Eu decidi superar. Eu nunca me esqueço um dia que eu vi uma imagem, duas mulheres assim no fundo do poço, uma escorada com a roupa ali embaixo, e a outra sem a roupa, amarrou e fez uma corda e começou a escalar para sair de lá. Sabe o que eu entendo? Que superar é uma decisão. Eu preciso decidir superar aquilo que passou na minha vida, aquilo que aconteceu na minha vida, porque senão nós vamos ser sempre prisioneiros e refém daquilo que fizeram comigo e com você. E o Senhor não quer, mas Ele quer que você venha a ser livre. Portanto, nesta noite, eu não sei qual é a prisão, eu não sei qual é a cadeia que possa prender a tua alma ou a tua vida, mas o Senhor quer libertar. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. A adoração é a arma de batalha. Louvar em tempos difíceis muda a atmosfera. Diga comigo, louvar em tempo difícil muda a atmosfera. Louvar num tempo que não está favorável muda toda a atmosfera. O cenário lá era de tristeza, o cenário lá era de pessoas, quem sabe, chorando que estavam presas. Mas quando aqueles dois homens entendem, se Deus nos colocou aqui, nós vamos ficar quietos. Alguma coisa nós vamos fazer. O que tu vai fazer? Eu vou orar. E tu? Eu vou louvar. Então tu canta aí, eu oro aqui, nós vamos junto fazer um culto para o Senhor. E a atmosfera começou a mudar. Aonde o Senhor te colocou, quando você começa a provocar adoração, a atmosfera é mudada também. Só que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias. Ai, hoje eu estou sem força, hoje eu não consigo louvar, hoje eu não consigo adorar. É neste momento que você precisa erguer a sua voz. Deus tem muitos propósitos maiores. Às vezes somos levados a lugares difíceis para alcançar pessoas específicas. Escute-me bem. Às vezes você é levado a lugares difíceis para, como eu vou dizer ali, você conseguir, né, alcançar pessoas específicas. Quem era o carcereiro? Que chance aquele carcereiro tinha de quem sabe ir num culto? Aí o que Deus faz? Traz dois crentes loucos, que mesmo apanhando não recuam, que mesmo sendo torturado não desanimam, e ali eles prestam culto para o Senhor. Dentro de uma prisão você vai ver tudo, angústia. Posso falar, tem uma pessoa da minha família que está presa há 7 meses. Estamos orando pela vida dele, meu irmão. E tem coisas que é só Jesus. Angústia o tempo todo. Não consegue ficar em paz, porque é um lugar de quê?
onde você não consegue. Aí eu fico imaginando como aqueles 2 homens conseguiram mudar o cenário, pastor, naquele lugar. E eu digo para você que não importa a dificuldade que você estiver, aonde você estiver, mas o que você vai fazer é onde Deus te colocar. Ah, mas o que eu quero alcançar pessoas? Deus te chamou para você viver coisas melhores e maiores, mas Deus chamou para anunciar o ide. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Essa ordenança é para todos, não é só para pastores, não. É para todos que ouvirem o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é para todos. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. E aqui eu encerro e nós vamos orar. Eu quero colocar um louvor aqui em nome de Jesus. E eu encerro dizendo: a fidelidade gera frutos. A prisão física não aprisionou o evangelho. A fidelidade, ela vai gerar frutos. Naquele momento, frutos foram gerados no meio da dor. Aí muitas vezes se pergunta a Deus: eu faço isso, eu faço aquilo, parece que nada, Senhor, que as coisas não saem do lugar, parece que mais luta, que mais dificuldade, que nada acontece. Mas no mundo espiritual, o Senhor está agindo em teu favor. E eu acredito nesta noite que a prisão física, a partir de hoje, ela não vai aprisionar o evangelho e a tua boca de você pregar e fazer a vontade do Senhor. Eu quero louvar um louvor e na sequência eu vou fazer esse convite para você nesse louvor, porque eu quero exatamente louvar aquilo que eu preguei aqui para você. Eu quero que agora você imagine essa situação, mas se você pode, eu queria que você escolhesse uma pessoa. Irmão, se você não tiver ninguém, fica tranquilo, pode ficar junto com outra pessoa, mas eu queria que de preferência alguém colocasse, enganchasse a mão em alguém aí e fizesse duplas. Escolhe alguém para ser o teu Silas aí. Escolhe alguém para ser o teu Paulo. Porque é nesse momento. Quero que você escute agora. E nesse louvor eu quero fazer o meu convite para você. Eu quero dizer para você que chegou hoje aqui dizendo: Deus, eu não tenho força. Senhor, as lutas são tantas, eu não consigo. Escute que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Imagine que mais ou menos aconteceu isso. Meus pés estão inchados e com muita dor. Aí um olha para o outro e diz assim: ah, Silas, desta maneira eu também estou. Minhas costas estão doendo, apanhei demais. Aí um olha para o outro todo arrebentado. Estão amarradas e não dá nem para mexer, pois qualquer movimento, tudo já começa a doer. E sabe por quê, Silas? E tudo isso por pregar o evangelho de amor e paz. Aí parece que eu posso ouvir aquela voz entoando com força lá dentro. Silas, como está a tua voz? Está pronto para cantar. Você canta, enquanto isso deixa que eu vou orar. Tenho certeza que algo diferente vai acontecer. Ah, vai em nome de Jesus. Aí ele olha para ele e diz: canta, não reclama, usa esse dom que Deus te deu. Enquanto isso deixa que eu vou falar com o nosso Deus. Mas te segura que este lugar vai começar a tremer. Então minha alma canta a ti. Eu imagino que eles estavam lá adorando ao Senhor, dizendo: grandioso és tu. Grandioso és tu. Silas não para de louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor.
nosso Deus chegou nesta noite para trabalhar. É que o carcereiro está tremendo, está tremendo, está tremendo. É que o carcereiro está tremendo. Olha pro teu Silas aí. É que o carcereiro está tremendo, está tremendo, está tremendo. Pelo amor de Deus, não para de louvar. Então minha alma canta de Senhor. Grandes és tu, o nosso Deus chegou para trabalhar. Ele está contemplando a tua vida aqui neste lugar. Tem pessoas que chegaram aqui arrebentadas, não fisicamente, emocionalmente. Tem pessoas que chegaram aqui cheias de dor, dizendo: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. E Deus está dizendo: abre a tua boca e canta, abre a tua boca e me adora, abre a tua boca e começa a falar comigo. E Bassurianda cantará lá. Muitas vezes nós achamos: Deus, o Senhor não está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo, mas tudo isso é um propósito na tua vida. Irmão de branco, olha aqui para mim. Irmão de branco, Deus tem um propósito lindo na tua vida. Deus te trouxe hoje aqui. E nesta noite Deus vai quebrar cadeias. Deus está despedaçando correntes que aprisionavam o teu espiritual. Quem te chamou foi Deus. Ribassurianda cantará. Olha o que Deus pode te dizer esta noite. Ei, canta, para de reclamar e usa esse dom bonito que Deus te deu. Enquanto isso, deixa que eu vou falar com o nosso. Sacode ele agora, diga assim: mas te segura que este lugar vai começar a tremer, 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 tremer. É que o carcereiro está tremendo, está tremendo, está tremendo. Pastor Eliseu, vem cá. Está tremendo, está tremendo. É que o carcereiro está tremendo, está tremendo, está tremendo. Pelo amor de Deus, não para de louvar. Então minha alma canta de Senhor. Eu tenho visto as tuas lutas, eu tenho visto os açoites, eu tenho visto tudo que tu tens passado. Ribassurianda cantará lá. O nosso Deus chegou nessa noite. Ele chegou para trabalhar na tua vida, na tua causa. E Ele vai fazer grandes milagres se você crer. Fica aí na frente, quero chamar meu esposo para orar junto em nome de Jesus. O Espírito Santo conhece teu coração, filha. Mas vou te dizer que cadeias estão sendo dissipadas nesta noite. Grilhões estão sendo quebrados. Aonde o inimigo tentava, no mundo espiritual e no físico está sendo quebrado correntes. Deus está despedaçando nesta noite. E Deus vai colocar Paulo e Silas do teu lado. Homens e mulheres que vão dizer: ei, ora, tu não consegue, eu vou orar por ti. Tu não consegue, deixa que eu vou te ajudar. Ei, ore pelos teus pastores. Tu não sabe as lutas que eles enfrentam. Tu não sabe como é difícil apanhar no espiritual, como é guerrear no espiritual por uma alma, mas eles sabem. Paulo e Silas estavam sofrendo, tudo aquilo era por eles. E muitas vezes teus pastores estão aqui sofrendo por causa de uma alma, por causa da tua casa, por causa da tua família. E quando eu digo isso, eu digo, meu amado, a recompensa virá do Senhor sobre a vida deles. Mas o que eu posso fazer para retribuir? Ficando firme na presença do Senhor, dizendo: Deus, me levanta como Paulo e Silas naquela igreja. Me levanta, meu Deus, como Uri e Arão, para segurar os braços do meu Moisés naquele lugar. Oh Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Deus tem contemplado a tua luta, a tua batalha, pastor. E nesta noite, Ribassurianda, Cantarabala, o Senhor está renovando as tuas forças físicas e espiritual. E está quebrando grilhões neste lugar.
E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por algumas pessoas que Deus colocar no meu coração. A nossa geração tem lenha pra queimar.
estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem incendiar. E o quê? A nossa geração tem lenha. Eu tenho lenha, eu tenho lenha. Vem incendiar, vem incendiar. E o quê? Me batiza com fogo. Eu quero teu fogo, Senhor. Ei, acende a chama, reacende teu fogo, Pai. Me batiza com fogo. Eu quero teu fogo, Senhor. Ei, acende a chama em mim. Aleluia, Jesus. Quantos entenderam o que o Espírito Santo falou nessa noite? Quantos entenderam que o Senhor quer dos meus e os teus lábios sem adoração? Eu queria pedir permissão, pastor, para botar só um pedacinho do louvor aqui. Eu quero botar só um pedacinho do louvor e eu quero ver se você entendeu, você vai adorar comigo. Nós vamos adorar só até o primeiro refrão aqui e vou tirar, porque ele é um corrido comprido. Porque Deus te chamou como chamou Paulo e Silas. Aleluia. E Ele quer ver se você vai adorar o nome dele em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Chegou a conta jovem do BTG. A primeira conta do cara. Hoje eu quero te dizer, meu amado, não te surpreenda se você chegar no teu lar e você cadeia sendo quebrada na tua casa em nome de Jesus. Bota um pouquinho de volume para mim em nome de Jesus. O que você vai fazer a partir Aleluia. de hoje? Assim como eu louvei aqui, só teu refrão, eu entrego o microfone. Nós louvamos aqui. O Senhor quer que eu e você entendamos que há uma necessidade que nós precisamos ter em adorar Ele. Continua com o teu Silas aí, irmão. Teu Paulo aí. Ô Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Aí Silas diz: Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou um adorador. Tem Silas aí? Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Lembra? Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu, entramos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus vai invadir este lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, olha, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Diga aí. Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos louvar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu ora aí, eu canto aqui. Então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e eu de cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e eu de cima do mar. Silas, acabou de acontecer o quê? O chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso,
corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cais se abalou, não tem prisão que segura o adorador. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Cadê você, adorador? Cadê? Tem adorador aqui? Irmãos, tem pessoas que vão chegar aqui, pastor, e vão dizer, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu cheguei do culto, alguma coisa aconteceu lá. Eu imagino as cenas assim, ô Paulo, você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, Paulo? Eu estou sentindo uma coisa muito boa aqui, Cis. O chão tremeu, as paredes se romperam e todos presos por o som. Só que tem um problema, Paulo. O imperador de Roma vai nos chamar e nos perguntar o que foi que nós fizemos para sair daqui. O que tu vai responder? Eu vou dizer assim, ó. Desceu da terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, todo glorioso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui o homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu estiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação, porque o mundo inteiro está na palma de suas mãos. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessas ondas ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Diga aí, não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Que segura um adorador. Que segura um adorador. E só os adoradores aplaudem a ele. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Aonde estão os adoradores? Oh, glória! Aleluia! Se você não viu o terremoto que aconteceu aqui, Meu Deus! se você não O escutou o barulho das terremoto vai correntes, acontecer o aqui. Senhor operou Meu grandes Deus. coisas. Eu vejo que correntes quebrando já no chão. Sabe por que no chão? Porque é o lugar de Satanás, debaixo dos nossos pés. Oh, Deus poderoso, queridos, eu quero honrar a vida da irmã Michele e do seu marido aqui essa noite. Igreja, erga as tuas mãos para cá. Oh, Senhor Jesus, tu és bondoso. Oh, fogo. Aleluia! Vento dos quatro cantos. Em nome de Jesus. Oh, rebaixalabasturia. Vamos orar por eles, queridos, que eles abençoem nossas vidas. Oh, glória a Deus. Ore por eles, amado. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos teus servos no teu altar. Senhor, tu conheces as lutas, Senhor. Não é fácil pregar a tua palavra, não é, Senhor. As pessoas só verem o ouro, Senhor, de pregar o evangelho, mas não ver o preço que é pregar o evangelho. Senhor, dá autoridade, dá unção, dá unidade, Senhor, dá graça, dá autoridade, dá comunhão entre eles, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua unção venha sobremaneiramente sobre a vida da tua serva e do teu servo, Senhor, porque o chamado não é dela, o chamado é dele, Senhor. O chamado não é dele, mas o chamado é dele, Senhor. Então, em nome de Jesus, que tu venha dar graça, unção, Senhor, revelação, discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, Pai, que o Senhor venha dar amor, Senhor, porque os dons passarão, Senhor, a revelação vai cessar e o único que vai permanecer é o amor, Senhor. Então coloque amor no coração deles, amor pelas vidas, amor pelas almas, amor pela tua obra, mas acima de tudo, Pai, amor um pelo outro, Senhor, amor um pelo outro. Não deixa, Senhor, o amor dessa família esfriar, Senhor. Não deixa que o amor da obra, Senhor, venha falar maior do que o amor para eles entre famílias, Senhor. Que a tua graça, o teu amor, o teu poder venha unir eles, Senhor, e encher eles de autoridade e poder para
para continuar esta grande obra, Deus. É o que oramos, Senhor, é o que repetimos na autoridade do nome de Jesus. Guarda e sela a vida dele, Senhor, porque quem guarda essa família é o Senhor, não é homem quem guarda, mas é o Espírito Santo de Deus que guarda. Então dá paz ao coração dele, sabendo que quem tem guardado esta casa é o Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Abraça teu irmão, querido. Beija teu irmão. Esse lugar tá muito bom, né? Hoje não dá vontade de ir embora. Oh, glória. Coisa boa, né? Quando Deus faz assim. Quando Deus age na vida da gente. Amém, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amados, sexta-feira teremos célula lá na casa da irmã Sônia. Oh, glória a Deus. É para quem? Para todo mundo. Queria, se a igreja encher a casa dele, a gente vai para a rua. A gente faz culto na rua. Meu Deus, não vai faltar unção, graça. Sexta-feira às 8. Quem não sabe, é aquele condomínio lindo que tem. Como é que é o nome dali? Como é que é? É isso aí, é ali na rua da irmã, ali perto da colégio. Ali, como é que é o nome daquela rua principal? É na rua do Caju, ali quase em frente ao colégio. Quem tiver dúvida, chama no WhatsApp. Meu amor, vai ter esses... Vai ter me faltou isso aí. Como é que é? Vai ter junto, mistério ou não? Vai ter ou não, meu amor? Vai ter junto ou a gente faz lá a célula, todo mundo? Tá. Talvez os jovens tenham um evento aqui, mas eu prefiro que ficasse todo mundo lá, mas a gente vai ver ainda, tá bom? Mas sexta-feira, célula na casa da irmã Sônia, vai bombar. Cadê o povo que vai lá dar glória a Deus? Oh, glória a Deus, amém? Domingo, culto da família, irmão, que benção a igreja assim. Domingo, Deus quer continuar falando contigo, viu? Feche os seus olhos, Senhor, obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra derramada, obrigado pela tua unção derramada. Deus, nos leva na tua paz para os nossos lares, que esta unção, esta graça, ela possa ser alimentada em nosso lar, através da oração, através da busca, que possamos ter um resto de semana na tua presença, andando no teu espírito, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra, e a igreja que toma posse dessa palavra, ela diz: Deus abençoe. Quem quiser, tem umas bíblias ali sendo vendidas pela pastora. Quem quiser comprar, deixa Deus te usar. E amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.